Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar, fazer um cumprimento especial para a dona Michele Bolsonaro, que veio aqui nos prestigiar. Cumprimentar o general Braga Neto, que está me ajudando muito no partido, na administração do partido e na organização. E dizer para vocês, agradecer a presença de todos, dizer da dificuldade que nós passamos no passado e ver a nossa situação de hoje. Nós, quando cheguei aqui em 1991, cheguei junto com o Bolsonaro. Eu fui eleito líder do partido em 92, mas o nosso partido só tinha 12 deputados. Então, naquele momento, foi um momento difícil, porque nós pegamos o Itamar de presidente, que foi um grande presidente, e depois tivemos a infelicidade de pegar o Fernando Henrique, e nós ficamos 8 anos na oposição ao Fernando Henrique. Imagina o que eu passei. Aí o Fernando Henrique tirava os deputados do partido, que naquele tempo você podia mudar, né, Fraga? Que nem você mudava de camisa, você podia mudar de partido, e nós ficamos com 12 deputados, eu não podia baixar dos 12 deputados, Soraya, porque daí eu não tinha tempo para falar. E o tempo que eu tinha para falar era só para criticar o governo, e passei 8 anos andando 10 quilômetros por dia na Câmara, atrás de deputados. Eu punha 4, o Fernando Henrique tirava 5. Era presidente da República, mas nós conseguimos sobreviver. Eu jamais pensei que eu fosse estar numa situação como essa hoje, Jacobo. Eu jamais pensei, André, que eu tenho orgulho de ter tido, viu, Anderson, o orgulho de ter tido a oportunidade, Antônio Carlos, de ser presidente de um partido desse tamanho, jamais me passou pela cabeça. Então, eu queria dizer para vocês que nós temos que agora nos unirmos, nós vamos ter dificuldades, mas nós não podemos deixar de entender que nós fomos eleitos pelo orgulho de ser brasileiro, pelos valores da família e pela importância da liberdade e respeitando a liberdade do próximo. Vai ser a nossa luta. O que nós temos que falar agora? Unir o nosso pessoal e falarmos como gerarmos empregos, como melhorar a educação, a saúde. Não se vê nada disso agora. Nada, nada, nada. E eu queria dizer para vocês do orgulho que eu tenho de ser PL e de defender e seguir com essas bandeiras com que cada um que está aqui, que foi eleito pelo povo brasileiro. Quero pedir para vocês, quero dizer para vocês que eu quero desejar todos parabéns a todos pela eleição, pelo trabalho que hoje está só começando. Tenho muito orgulho de ser presidente desse partido, orgulho dessa família chamada Partido Liberal. Quero convidar nossos líderes para vir aqui agora, cumprimentar o nosso líder, Altineu Cortez, nosso líder na Câmara. Vem cá, Altineu. O Flávio Bolsonaro pediu para se despedir, que tinha um encontro importante, e para ver se conseguia virar mais um voto para o Rogério Marinho. E pede desculpas, Convidar o nosso eterno líder, o Portinho, senador Carlos Portinho, é líder do governo até hoje. Já acabou o nosso governo, mas ele continua líder. Convidar a Soraya, cadê a Soraya? A Soraya está aqui, vem cá, Soraya. A Soraya vai falar depois com vocês também. E convidar, e fazer um convite especial para o nosso futuro presidente do Senado Federal, Rogério Marinho. Rogério Marinho. Eu vou pedir umas rápidas palavras aqui do nosso líder Altineu. O que eu quero pedir para vocês, a todos os deputados? Que vocês se empenhem, vocês
tem muita relação com os senadores, se empenhem para conseguir voto para o Rogério Marinho. Isso é o que mais importante pode acontecer para o nosso partido nesse momento. Quero passar a palavra para o Altineu, depois para o Portinho, e depois vamos escutar o nosso líder, o nosso futuro presidente, Rogério Marinho. Vou deixar a Soraya para o final, porque ela fala muito, e depois vocês vão prestar atenção no Rogério Marinho. Lógico, nossa candidata ao Tribunal de Contas da União, com nosso apoio, com o apoio do nosso partido. É muito importante, nós temos alguém lá, importantíssimo. Portinho, você primeiro. Flávio pediu para você falar em nome dele. O PL é uma grande família, presidente, e hoje aqui, mais uma vez, como fizemos no final do ano, reunindo todos, começamos esse ano unidos, e essa união é o que vai nos levar à vitória. Eu peço, sim, a cada um de vocês que tenha relação com os senadores. Nós vamos vencer. O viés é de alta, a cada dia são mais apoios, fechamos um importante bloco com o PP, republicanos, né, Rogério? Hoje, o PSDB praticamente todo, porque o senador Plínio vota no senador Girão, mas o senador Girão é do nosso campo. Ele não divide, ele soma. E nós estamos trabalhando junto. Amanhã tem uma conversa com o Plínio e não tenho dúvida que esses votos serão nossos, porque é o nosso campo e a gente vem conversando. Hoje, se fosse hoje, não é otimismo exagerado, é trabalho. Rogério Marinho viajou o Brasil inteiro, falou com cada senador, conversou. E se hoje a gente está numa posição que nos dá esperança ao Brasil, querida Michele, representando aqui o nosso presidente Bolsonaro, se nos dá esperança, é porque nós trabalhamos. E todos vocês, presidente Valdemar, com a sua liderança, meu líder Altineu Cortes, nossa Soraya, nossa representante mulher, precisamos ter esse espaço é seu, Soraya. E eu tenho certeza que todos nós vamos trabalhar para a eleição no Senado de Rogério Marinho e da nossa deputada federal Soraya Santos para o TCU, porque eles nos representam. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Portinho. Espera um pouquinho. Quero apresentar para vocês o Eli Borges, que deu Sóstenes. Sóstenes vai ter eleição da Frente Evangélica. O presidente da Frente Evangélica hoje no Congresso Nacional é o Sóstenes, que vai ser nosso segundo vice-presidente na Câmara. Quero apresentar para vocês o Eli Borges, que é nosso companheiro, preparado e tem tudo para ganhar essa eleição também. Conte com a gente, Eli, e seja bem-vindo, tá bom? Seja bem-vindo. Tá bom, sócio? Obrigado. Nossa palavra agora, nosso líder na Câmara, Altineu Cortes. Bom, boa noite a todos. Quero cumprimentar o nosso presidente Valdemar, cumprimentar a senhora Michele, cumprimentando a família do nosso presidente Bolsonaro, cumprimentar as valorosas deputadas do PL aqui, em nome da deputada Soraya Santos, cumprimentar todos os senadores, em nome do senador Rogério Marinho, nosso futuro presidente do Senado, senador Portinho, cumprimentar meus colegas deputados, dizer, amigos, que a nossa força, e que foi sempre a marca do presidente Valdemar, que construiu esse partido há 40 anos, que vem nessa luta política, e foi por isso que Deus abençoou o presidente Valdemar, para a gente chegar nesse momento aqui, foi a marca da união da palavra. O presidente Valdemar sempre valorizou o partido em primeiro lugar. E eu quero pedir aqui, já agradecendo a todos os colegas deputados que estão me dando um voto de confiança para a continuidade do trabalho na liderança na Câmara, dizer que eu vou me esforçar ao máximo para valorizar o mandato de cada um de vocês, mas dizer que nós temos eleições importantíssimas agora no dia 1º, que é a nossa posse, dia 1º e dia 2. Primeiro, começando pela Câmara dos Deputados, pedir o apoio a todos ao nosso presidente Arthur Lira,
que foi muito correto com o nosso partido. O Arthur foi muito, como diz as palavras do presidente Valdemar, ponta firme com o PL. O Arthur foi firme na palavra. Muita gente queria deixar o PL isolado e o presidente Arthur manteve a sua palavra conosco. No Senado Federal, se nós fôssemos fazer uma pesquisa entre as nossas famílias e as famílias, talvez, da nossa convivência, a gente sabe o sentimento da população brasileira. E o senador Rogério Marinho, através do trabalho de todos os senadores do Portinho, começou lá de baixo, com fé, com equilíbrio, mostrando o seu posicionamento de homem público exemplar que sempre foi, e a gente está chegando lá aos poucos. Quando eu vim entrando aqui, presidente Valdemar, um repórter me perguntou, e o senador Rogério Marinho? Aí eu falei, no voto aberto não para de crescer. Eu quero destacar aqui o trabalho espetacular e dar os parabéns a todos os deputados que estão ajudando nessa sua caminhada, senador. Mas eu quero dar os parabéns ao deputado Gustavo Gaia, que tem sido incansável nessa luta. Deputado Gaia, ele fez um trabalho espetacular, isso tomou corpo, deu corpo à campanha, e a gente vai vencer as eleições do Senado por bem do Brasil, e Deus está abençoando a gente, eu não tenho dúvida disso. Para finalizar, presidente, na nossa candidata ministra do TCU, Soraya Santos. Soraya representa a luta das mulheres, a gente respeita muitos candidatos aí que estão concorrendo com a Soraya, mas sem sombra de dúvida, pela história da Soraya, pela vaga da mulher, que essa vaga é a vaga da mulher, pelo currículo da Soraya, eu não tenho dúvida que ela será uma espetacular ministra do TCU. E eu quero pedir aqui o apoio maciço do nosso partido. Nós somos 99 deputados. Eu tenho uma ótima relação com o presidente Arthur Lira, ele foi muito correto com a gente, mas a eleição do TCU não tem nada a ver com a eleição de presidente da Câmara. Então, nós precisamos eleger a Soraya ministra do TCU, que ela é a melhor candidata para o Tribunal de Contas da União. Pedi pelo deputado Eli Borges, da Frente Parlamentar Evangélica. Eu sei que o senhor vai brigar comigo, que eu estou falando muito, mas eu tenho que contar um negócio aqui. Teve a votação do Auxílio Brasil de R$600. Só aprovava a votação naquele dia. Não tinha outro dia. Ou era aquele dia, ou não dava tempo do presidente Bolsonaro sancionar a votação do Auxílio Brasil. Estava uma confusão, a oposição querendo não aprovar o Auxílio Brasil, 7 horas da manhã toca meu telefone. O deputado Eli Borges estava na estrada, que ele não anda de avião, não. Ele anda 1.000 quilômetros para lá, 1.000 quilômetros para cá de carro. Ele virou para mim, presidente, falou assim, Altineu, conversa com Arthur Lira para botar a votação no virtual. Senão a gente não aprova isso, não. Eu desliguei o telefone, botei minha roupa, fui para a Câmara, falei com o Arthur. Arthur, coloca a votação no virtual. Ele me olhou, falei, se você não botar no virtual, a gente não vai aprovar isso, não. Ele chamou o secretário e mandou assinar na hora. O grande responsável pela ideia que aprovou o Auxílio Brasil foi o deputado Eli Borges. Que Deus abençoe a todos, desculpe se eu me alonguei aí. Obrigado, presidente. Soraya, era brincadeira, viu? Você vai falar antes. Você vai falar antes do Rogério Marinho, viu? Eu quero cumprimentar aqui, fazer 2 cumprimentos. Ícaro, levanta aí. Levanta. O Ícaro é o deputado mais novo do Brasil, 21 anos. Parabéns, Ícaro. É de Sergipe, nosso companheiro. E fazer um cumprimento especial também para Bia Kicis. Bia, levanta aí, que é a deputada federal mais votada do Brasil proporcionalmente. Oi. O presidente Bolsonaro está com a Michele ali ao vivo. Dá um tchau para o Bolsonaro. Aí, Bolsonaro!
saudar a pessoa mais importante dessa reunião, aí, a senhora Michele. Estão ouvindo? A minha paixão aí. Depois de saudar todos vocês, cumprimentar. Não, moça, você tem que repetir, porque ninguém ouviu a parte mais importante. Por favor, silêncio, gente. Vai começar. Ô, Valdemar, eu quero primeiro saudar a pessoa mais importante desse evento, que é a nossa Michele. Muito bem. Depois, cumprimentar todos vocês pela união, pelo espírito patriótico, pela vontade de cada vez mais resgatar aí os nossos valores do Brasil. Isso não é bolsonarismo, isso é a tradição do povo brasileiro, é a nossa cultura, a nossa fé e a certeza de tudo que começou lá em 2019, com vocês, vai continuar. Isso é imorrível. Nós, realmente, cada vez mais participaremos do futuro do nosso Brasil. É uma honra, é uma satisfação de ver ressurgir a vontade, a perseverança e o orgulho de ser político no nosso Brasil. Boa sorte a todos vocês. Se o Marinho estiver por aí, um abraço, Marinho. Vamos juntos, que você representa Paulo Marinho. muito mais do que Vem cá, Paulo. o Marinho representa o que o Brasil quer lá no Senado. Resgatar os nossos valores, a volta da democracia, da liberdade e daquilo, né, que nós mais preservamos. O nosso convívio pacífico, a ordem e o progresso. Um abraço, Marinho, um abraço a todos. Se Deus quiser, até a vitória, dia 1º. Está aqui do teu lado, Bolsonaro. Marinho está aqui do teu lado, vai te dar um alô. Ô, presidente, sentindo sua falta aqui, viu? Sentindo sua falta, mas você está aqui em espírito. Seus amigos estão todos aqui, aguardando seu breve retorno, lhe representando aqui o que você ensinou a todos nós aqui. Abraço forte e um breve retorno. Abração, Bolsonaro. Muito bem. Obrigado, Michele. Obrigado. A Soraya, nossa candidata há mais de um ano já ao Tribunal de Contas da União. A votação vem sendo adiada, mas nós temos esse compromisso com ela desde o início. Nós apresentamos o nome dela. Então, eu preciso que vocês ouçam ela com carinho. Chega mais para cá um pouquinho. Boa noite a todas e todos. Eu quero agradecer muito todas as manifestações que eu tenho recebido diariamente nesse grande desafio. Quando eu escolhi, presidente, ir para o PL, eu quero dizer para vocês que eu não fui seduzida nem chamada pelo Valdemar. Eu me apresentei ao Valdemar através do Altineu, porque Valdemar era conhecido na Câmara como um homem de palavra, como um homem de posição. E eu não tinha dúvida, presidente, que esse desafio enorme que a gente está passando nesse momento de país, quis Deus que justamente nesse momento nós tivéssemos uma luta muito dura, Portinho, na disputa do Senado e na disputa do TCU. Quis Deus, justamente nesse momento, que o PL mais precisou de união e mais precisa de caminhar junto. Quero cumprimentar Portinho pelo trabalho que vem fazendo. Tem sido incrível, Portinho. Cumprimentar o Tineu, que soube ter mão forte como líder e me trouxe para o partido. Eu queria falar do Rogério Marinho, presidente, que é nosso amigo da Câmara, que é um homem cumpridor de tarefa e missão. O Rogério Marinho foi responsável pela reforma trabalhista do país. E ele sabia que aquele trabalho tão duro poderia custar o mandato dele. Mas ele botou pé firme, cumpriu a missão com a pátria. E ele perdeu o mandato, mas ele está aqui de novo. Ele sabia da importância naquele momento do país. Quis Deus, presidente, nesse momento, para quem não sabe, o pai do Rogério Marinho foi um homem que presidiu muitas vezes a CCJ. E foi justamente, Jacobo, no momento que o Brasil estava passando pela maior censura, que o pai dele se colocou para defender a liberdade de expressão. Coincidência ou jesuicidência,
Nesse momento, Rogério Marinho se levanta para resgatar a liberdade de expressão e o direito do Brasil. Vejam vocês, é muito mais do que um compromisso partidário. Quero dizer para vocês que essa candidatura nasceu de um desejo, não pessoal, mas de uma luta de entender que o Brasil vai ter menos desigualdade se nós tivermos homens e mulheres em todos os espaços de decisão. Lá atrás nós tínhamos combinado, já que só tínhamos uma cadeira, que a bancada feminina pudesse indicar uma deputada para disputar. Eu tive a honra de ser indicada pela bancada feminina por unanimidade. Vim ao meu partido, perguntei ao meu presidente, ele falou, vai fundo que tem meu apoio. Quero dizer para vocês que trouxe o Arthur Lira, ato contínuo, para combinar com o Valdemar. Passou o tempo, tem 6 meses de vacância. Nunca aconteceu isso na história do tribunal. 6 meses que não se cumpre sequer o rito de fazer sabatina. Tribunal de Contas é um órgão que precisa ter conhecimento técnico. É obrigatório, seja na Câmara ou no Senado, que as pessoas se coloquem numa audiência aberta para ser sabatinado, para saber se está à altura. O Tribunal de Contas não pode ficar refém de técnicos. Você precisa ter conhecimento. Quando o legislador, Portinho, pensou nas cadeiras do Tribunal de Contas, Valdemar, ele colocou das 9 cadeiras, 6 vindo do Legislativo, 3 do Senado, 3 da Câmara. Porque nós, independente do parecer técnico, representamos as dificuldades da ponta, sabendo como custa aos cofres públicos a paralisação de uma obra estruturante. Nós temos que trazer as dificuldades para que o tribunal, como braço de assessoramento da Câmara dos Deputados e não o regulador da Câmara, ele pode e deva assumir o compromisso de atender essas dificuldades, induzindo e melhorando o processo de gestão desse país. Tribunal de Contas não é um órgão fiscalizador. Ele precisa induzir e apoiar o desenvolvimento. É muito além disso. E o quanto esse Brasil vem padecendo e paralisando obras, como foi no Rio de Janeiro, pela suspeita de um bichinho, que era um sapo, que eles achavam que era raro, paralisou uma obra estruturante do arco metropolitano por 6 meses. Quanto custou isso ao país? Eu quero reafirmar para vocês o compromisso dessa candidatura. Nessa nova composição, o Arthur Lira fechou um acordo, dessa vez, com o Partido Republicano. E ele tem chamado, presidente, as bancadas por Estado, pedindo voto ao candidato Jonathan. Só que ele está contando, presidente, com o desconhecimento dos novatos, que aqui chegam, que não conhecem ninguém, que vão seguir a liderança, que não conhecem as regras, e num total desrespeito numa coisa que nunca aconteceu na história da Câmara, vai chamar a eleição para o dia 2, 9 horas da manhã, sem sequer instalar o Congresso Nacional. Só houve um caso, num caso de emergência de segurança. Se a vaga está 6 meses, nós podemos esperar mais um pouquinho e ir para a sabatina. Presidente, eu não serei a candidata do presidente Arthur, mas eu sou a candidata da Câmara dos Deputados, eu sou a candidata do Partido Liberal e eu tenho um compromisso, como sempre fiz, presidente, como primeira secretária, de atender todo mundo. E quando as pessoas brincam comigo, presidente, que eu estou emagrecendo, eu falo, é claro, todo dia meu presidente Arthur Lira passa o rolo compressor para cá e o rolo compressor para lá. E ninguém consegue entender a minha alegria. Isso é paixão, isso é direito de uma disputa. Está aqui o Fabinho, não sei se ele ainda continua aqui, que também tentaram tirar a candidatura do Fabinho. E, graças a Deus, o Fred do Patriota vai dar indicação. Não é porque o Fabinho vai tirar voto ou não, Michele. É porque o Fabinho tem direito à disputa. Nós não podemos ganhar a eleição por WO. Cada um de nós, quando vai pedir voto, pode ganhar ou pode perder. Mas o que não pode ser
é por WO, sem se apresentar. Por isso, eu quero pedir desculpas aos deputados que eu ainda não falei. Eu tenho procurado ligar para todos no telefone, mas eu estou aqui para pedir a vocês, humildemente, vamos juntos nessa causa do Partido Liberal. Eu quero pedir a vocês que multipliquem o voto, que sejamos o fura-bolo, o bichinho de goiaba, para que a gente possa trazer votos de todos os partidos. O PL tem 99 deputados, a bancada feminina são 92, de largada a gente já sai bem. Se a gente tiver fidelidade, garra, a gente vai ter o PL ocupando aquela cadeira, honrando as mulheres e honrando o Partido Liberal, atendendo a cada deputado, as suas demandas, os seus prefeitos. Contem comigo, disposição eu tenho, eu dou muito trabalho a esse homem. Ele, às vezes, fala, Alexandre, de onde você tirou essa mulher? Antigamente as mulheres gritavam, agora elas olham para a gente e querem reivindicar. Mas eu tenho, Valdemar, que agradecer a você, que foi pressionado como vocês não imaginam, para tirar a nossa candidatura. E ele falou, Arthur, o PL te apoia incondicionalmente, como sempre te apoiou. Mas a candidatura da Soraya só não será se ela não quiser. Ele honrou a palavra, está aguentando pressão, e o PL vai dizer o que eu falei para você lá atrás. Pode estar certo. Nessa eleição do TCU, vai dar perfume de mulher. Vamos juntos, minha gente. Precisamos estar naquele espaço. Muito obrigada a vocês. Antes de passar a palavra para o Rogério Marinho, o Nicolas está aqui. Olha lá o Nicolas. Deputado mais votado do Brasil, 1,5 milhão de votos. Nicolas, pega a sua internet agora que está liberada. Não está? Porque você pode dar uma grande ajuda para o nosso candidato a presidente, Rogério Marinho, com o prestígio que você tem. Muito importante também lembrar, como foi lembrado pelo nosso líder Tineu, o Gustavo Gaia. Ele fez um estrago na campanha do presidente do Senado. Fez um estrago a nosso favor, fez um favor e fez um estrago na outra candidatura. Quero cumprimentar também o Antônio Carlos Rodrigues, que está aqui, que foi nosso presidente do PL, foi nosso senador, presidente da Câmara de São Paulo, ministro dos Transportes, Jonga, e um cumprimento especial para essa mulher que eu adoro, Tereza Cristina. Seja bem-vinda, Tereza. Agora eu vou passar a palavra, porque o nosso assunto mais importante, acho que da história do nosso partido, a eleição do Rogério Marinho para presidente do Senado. Vamos lá, Rogério. Bom, boa noite a todos. Eu quero agradecer muito aqui a oportunidade que está nos sendo dada aqui pelo presidente Valdemar. Dizer que, quando olhamos esse grupo tão expressivo de parlamentares, homens e mulheres, que acreditam no Brasil, nós temos a convicção de que estamos no caminho certo. E essa bancada expressiva, talvez a maior, com certeza a maior dos últimos 20 anos, aconteceu por uma conjugação de esforços e de ideais que convergem na mesma direção: a defesa de valores, a defesa da tradição do povo brasileiro, a defesa da liberdade, a defesa das nossas famílias, da nossa propriedade, do nosso legado virtuoso na economia, a defesa, sobretudo, de que nós possamos ser de verdade um país livre. Um país em que não se sinta medo. Porque o fato é que os cidadãos brasileiros hoje têm medo de se expressar. E o pior
Esse medo existe até nos parlamentares. Porque nada é mais importante do que a nossa liberdade. A Constituição, no seu artigo 53, de uma forma clara, indelével, literal, define que a opinião do parlamentar, ela por quaisquer motivos deve ser respeitada. E o legislador e o constituinte que cravou essa salvaguarda na Constituição brasileira, o fez em respeito à democracia e pela necessidade de que o mandato possa ser exercido na sua plenitude. Se excessos houverem, terão necessariamente que ser corrigidos pelo consentimento comum, ou seja, as leis votadas no parlamento brasileiro. Calúnia, difamação, injúria, conselho de ética, mas não pela afronta direta à Constituição brasileira. A relativização do conceito do exercício do mandato parlamentar desequilibra a democracia. Soraya, que aqui me antecedeu, falou do meu pai. Na verdade, era meu avô, Soraya. Houve aí uma geração entre ambos. Tem a foto dele lá na CCJ. É o nome da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. E é esse DNA que nos impregna, que nos sustenta, que nos dá bússola, régua e compasso, para termos a convicção de defendermos a palavra e o contraditório, mesmo que esta palavra ou esse contraditório nos afronte ou nos inquiete. Porque a democracia e a sua essência só sobrevive no diálogo. E o poder legislativo necessariamente tem que voltar a ter a envergadura que sempre teve e é garantido pela Constituição brasileira. Quando o legislativo se apequena, um dos 3 pilares da nossa democracia, definido pela Constituição brasileira, desequilibra o processo democrático. E, ao fazê-lo, penalizamos a liberdade, penalizamos o país, penalizamos os homens e mulheres de bem que lutaram ao longo de centenas de anos para que essas conquistas estivessem cravadas de forma indelével na Constituição brasileira, que é a nossa bússola, o nosso guia, o nosso manto protetor. É a ela que recorro quando falo em praça pública, quando participo de entrevistas e debates, quando querem nos impingir uma alcunha, uma pecha de radicais. Radicais porque defendemos a lei, porque afirmamos que a ninguém é permitido estar acima da lei. É isso que nos ombreia e nos faz um país livre. Me desculpe pelo preâmbulo, mas é importante para realçar a importância desse momento. Aqui estão homens e mulheres de bem que representam uma parcela substancial da nossa sociedade e que precisam ter a confiança, a segurança de exercerem os seus mandatos, defendendo o seu ideário, as suas propostas, que foram expostas em praça pública por ocasião das últimas eleições e que hoje se veem jungidos pelo medo, se veem amordaçados. A censura é intolerável, a censura prévia é odiosa, porque ela impede a manifestação do cidadão e inibe a democracia na sua plenitude. A nossa candidatura, presidente Valdemar, a quem agradeço o apoio, a quem agradeço o estímulo, a quem agradeço a ajuda dada até esse momento. A nossa candidatura
é uma candidatura que encarna esse sentimento suprapartidário. Nós não representamos, minha amiga Tereza, uma facção. Nós não representamos apenas um partido político, por mais forte e poderoso que ele seja. Nós representamos a democracia e a vontade do povo brasileiro de expressar os seus sentimentos livremente, sem medo, sem ódio, sem a necessidade de olhar por cima do ombro. Aqui estão do nosso lado valorosos companheiros. O nosso líder Altineu, que junto com todos os senhores e senhoras deputados, tem feito um trabalho extraordinário, inclusive recomendando a gentileza, o diálogo, o argumento na abordagem dos senhores e senhoras senadores que irão votar no dia 1º. Porque nada mais legítimo na democracia do que essa relação direta necessária entre quem exerce o mandato e quem é representado por esse mandato. Então, nós não devemos ter medo da cobrança, mas nós não devemos estimular a forma desrespeitosa que essa cobrança, porventura, possa acontecer, porque ele tem um efeito inverso. Nós temos que ter a necessidade, e isso tem que estar entranhado dentro de cada um de nós, de mostrarmos por argumentos que a nossa eleição vai significar um parlamento livre e independente, cumprindo a Constituição brasileira. Que nós não queremos o confronto, o que nós queremos é que a lei ela seja aplicada na sua plenitude sem ser relativizada. Que nós não queremos sermos aquele que vai causar transtorno ou que vai causar ruptura na condição orgânica e institucional do nosso país. Pelo contrário, nós queremos restaurar a normalidade democrática, onde cada poder exerce o seu papel de forma livre, independente e harmônica, como reza a nossa Constituição, sem hipertrofia de um poder sobre o outro. Não existe, já dizia o meu avô de João Marinho, Tereza, diálogo verdadeiro entre o senhor e o vassalo. É necessário que o parlamento se dê o respeito, se empodere, se fortaleça, para ter um diálogo institucional, sem que ele seja fulanizado, sem que aponte-se o dedo para quem quer que seja, mas que haja a necessidade do restabelecimento da normalidade para que a democracia seja plena em nosso país, que a oposição possa exercer o seu papel de fiscalizar o executivo, para que nós possamos ir às praças públicas e os locais de reunião exercer a nossa função de cidadãos livremente. Nós não aceitamos o rótulo de que alguns que depredam, de que alguns que barbarizam, de que alguns que se excedem representam um conjunto de quase 60 milhões de brasileiros que estão do lado oposto do governo que aí está. Somos homens e mulheres de bem, que trabalham, que empreendem, que edificam e que querem ter a oportunidade e a condição de exercerem a sua cidadania. Nós defendemos a restauração das prerrogativas dos parlamentares, porque não iremos olhar impávidos, como acontece hoje, o fato de que parlamentares sejam amordaçados, porque isso é inconstitucional e acontece apenas porque a omissão de quem preside o Congresso Nacional. Meus amigos, a gente começa a falar e se entusiasma, mas hoje é um dia de confraternização. Eu quero falar agora de esperança, para concluir a minha fala. De esperança de dias melhores. Eu disse lá no PL que tempos fáceis fazem homens fracos e que tempos difíceis fazem homens fortes. E que nos tempos difíceis que se avizinham, todos nós temos o dever de nos fortalecermos para apoiarmos a sociedade brasileira, dando o exemplo, fazendo a nossa parte, tendo a coragem de estabelecer o debate democrático dentro da Constituição brasileira, de utilizarmos ela como escudo e como abrigo, porque ela
e a ela que devemos vassalagem. E não devemos, de forma nenhuma, nos resignarmos quando a Constituição ou a lei for ultrapassada por qualquer motivo. É esse o escudo, é esse o manto, é esse o ideário. Ao lado dos nossos amigos Portinho, Altineu, Wellington, os senadores que aqui vejo, como Jaime, como Marcos Pontes, como Eduardo, meu amigo Eduardo. Quem é que está mais aqui? Mas Tereza, já falei tanto dela que ela disse que não aguenta mais. Jorge Seif, que vai raspar a barba se a gente ganhar a eleição. Obrigado, Jorge, pelo sacrifício, viu? Da nossa eterna primeira-dama, Michele, nosso presidente Bolsonaro, que gentilmente nos liga para nos confortar e dizer que está do nosso lado, ao povo brasileiro, ao Braga Neto, que aqui está presente, obrigado, Braga, você, sua esposa, a todos que aqui vieram, dizer que nós estamos cônscios da nossa responsabilidade. Nós vamos lutar o bom combate. Se a eleição fosse hoje, nós temos a convicção de que ou ganharíamos ou estaríamos muito perto, mas que ganharíamos a eleição. Faltam 3 dias, não vamos baixar a guarda. Vamos continuar convencendo aqueles que estão dentro do plenário para que nós possamos vencer essa eleição. Eduardo está aqui presente. Vencer essa eleição pelo bem do povo brasileiro. Contem conosco, gente. Eu não quero ser, por favor, Dom Quixote. Eu não quero ser, nem tenho pretensão de ser herói. Eu só tenho uma coisa na minha vida: fé em Deus, amor ao nosso país e a convicção de que nós temos que ser, para termos tranquilidade nas nossas vidas, liberdade. Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. Um beijo no coração de todos e contem conosco. E vamos votar em Soraya, viu? Que eu nem pedi aqui, pelo amor de Deus.